Agora a gente vai falar sobre a saúde mental dos motoristas brasileiros, que está diretamente ligada à segurança nas estradas. Dados recentes revelam que em 2024, problemas relacionados à saúde mental foram responsáveis por 30% dos acidentes nas rodovias do país. Para entendermos os desafios e as possíveis soluções, vamos conversar agora com o Alisson Coimbra, diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego. Bom dia, Alisson. Bem-vindo ao Brasil Hoje. Olá, Daiane. Bom dia a você, toda a nossa audiência. Alisson, para começar, eu queria que a gente falasse sobre como a saúde mental dos motoristas impacta a segurança no trânsito. Daiane, as estatísticas apontam a população brasileira no ranking das 3 maiores populações em casos de transtorno de ansiedade e de depressão. Então, temos um impacto ainda, de resquícios de pandemia, onde as pessoas ainda não se curaram, onde as pessoas que já tinham algum diagnóstico, esse diagnóstico foi exacerbado, e o trânsito, comprovadamente, foi o espaço coletivo mais afetado por essas inabilidades, nessa dificuldade das pessoas conviverem de uma maneira harmoniosa em seus deslocamentos. Então, a gente vê aqui nos jornais, na mídia, muitos casos de brigas, discussões, lesão corporal. Então, a saúde mental do brasileiro ela está abalada e isso é repercutido no ato de dirigir. Excesso de velocidade, imprudência e mortes evitáveis. Alisson, você mencionou agora a questão de brigas. A gente realmente tem visto muitos relatos, muitos vídeos na internet de brigas no trânsito. As pessoas, assim, parece que é uma pessoa antes de entrar dentro de um carro e se transforma em outra pessoa depois que entra no carro. O que será que acontece? Porque a pessoa parece que está calma, mas quando ela assume o volante, tudo para ela é motivo. Daí no carro ele dá uma falsa sensação de poder, né? Que você está no controle da cena, você acelera, você freia, você usa ele como uma arma quando você joga ele em outra pessoa, você controla o deslocamento do outro quando você não permite uma passagem. Enfim, isso está atrelado também a essa situação de esgotamento. As questões culturais, emocionais, financeiras estão deixando todo mundo por um fio. E esse gatilho emocional no trânsito, ele está deixando todos nós especialistas preocupados, porque hoje, por exemplo, eu e você que temos um carro que a gente só usa para ir para trabalhar e voltamos para casa. A gente fez uma avaliação da nossa saúde mental aos 18 anos e nós nunca mais fizemos. E aos 18 anos a gente está no início, a gente é um brotinho verde, que ainda nem desenvolveu. Então, hoje, essa avaliação da saúde mental e psicológica, ela é importante. A gente precisa inserir no calendário da renovação da carteira de motorista esse cuidado com a saúde mental dos motoristas, diagnosticando transtorno de ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, para que a gente, primeiramente, preserve a vida desse motorista, retirando, encaminhando para um tratamento e, posteriormente, estando apto, que ele volte a assumir a direção, mas aí sim, em tratamento, com medicamento, com psicoterapia. A gente precisa urgentemente avançar nessa discussão. Você fez um levantamento muito importante, Alisson, essa questão, né, de uma renovação, de um tratamento psicológico. Essas mudanças também, quando eles ampliam ali o período, né, para CNH, para vencimento, amplia a questão de pontos na carteira, essas mudanças também interferem? Daí, nessa legislação, ela está sendo repercutida nesses eventos atuais. A gente tem que entender que para determinadas faixas etárias, por exemplo, de 18 até os 28 anos, 10 anos, pouca coisa vai modificar, mas também já é perigoso. Mas a partir do momento onde coloca esse prazo de 10 anos para todas as faixas etárias e para o motorista como eu e você, que só vai para trabalhar de carro e volta, e para aquele motorista que dirige um bitrem, Daiane, com toneladas lá atrás, motoristas de ônibus, motoristas de van escolar, pessoas que trabalham com a CNH, elas têm um risco maior. Então, o que a gente precisa é que o Brasil volte atrás nessas medidas, mesmo com todo o grau de impopularidade, mas nós estamos subsidiados pelas estatísticas. Olha para você ver, 30% de ocorrências relacionadas à ansiedade ao acessar uma via de uma maneira errada, ao não trafegar dentro dos limites de velocidade.
todos os motoristas, quando assumem a direção, eles infringem a lei. E a partir do momento que vem lá de cima uma legislação que flexibiliza, é igual aquela casa onde o pai e a mãe querem brigar, mas o cinto está guardado, onde o castigo está guardado. A gente fala o castigo de privação, né? O filho fez uma arte no celular, o pai e a mãe não tomam mais o celular. O que vai acontecer com essa criança? Hoje, o motorista comete um crime de trânsito, ele não perde a habilitação, ele vai acumulando pontos, quando chega com 30 pontos, ele entra numa reciclagem e pode ter mais 40. Então, a gente está em um momento onde há uma incompatibilidade, uma justiça permissiva, um governo omisso, não interessa a orientação, porque tanto de direita como de esquerda, as políticas públicas não estão a favor da vida, e a população que fica aí, falando, não vou ser preso, a lei me dá a brecha, e aí as coisas continuam acontecendo. Esse ponto também é muito importante, Alisson. A gente vê, por exemplo, muitas mortes no trânsito por causa de álcool. Álcool e direção não combinam, as pessoas sabem. E aí a família da vítima sempre fica muito indignada, né? Perdeu a vida e o outro está seguindo tranquilamente. Então, deve ter políticas públicas. Daiane, hoje o Brasil ele é o exemplo de uma punição da vítima ou de seus familiares. Porque o motorista que bebe e dirige passa por uma audiência de custódia prevista em lei e ele estipulado uma fiança e está tudo bem. E essa pessoa vai ficar, quando viva, né? Ela vai ficar com uma sequela permanente, um membro que foi amputado, e quando ela morre, a gente sabe que é uma cadeia infinita de dor para familiares, amigos, e isso vai causando adoecimento de todo o restante da população. Então a gente enterra um, mas a gente mata em vida pelo menos 10. É a avó que vai morrer de depressão, o pai, a mãe, uma família que não prospera. Quando essa pessoa é responsável pelo custeio, né, das despesas, a família entra numa vulnerabilidade social. Recentemente, a gente viu os parlamentares, com a ajuda do governo, a suspensão do pagamento das indenizações para vítimas que estão vivas. Não se paga indenização de vítimas desde novembro de 2023. Então, no Brasil, você é punido, você não recebe auxílio-doença, você não recebe a indenização do DPVAT, que é um seguro social, que não tem nada a ver. E sempre quem precisa são as pessoas mais pobres. Então, está faltando empatia do poder público e políticos, Daiane, que tenham aquele cunhão de falar, eu vou ser impopular, porque eu estou defendendo a vida. E enquanto essas medidas não forem tomadas, a gente não vai mudar esse cenário. Olha, só assim, o que é que a gente pode melhorar por agora, a curto prazo? Seria mais campanha de conscientização ou essas campanhas não adiantam? Seria uma ação maior de polícias, né? Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, de órgãos como o Detran? O que a curto prazo ajudaria? Daiane, o Brasil está caminhando para a segunda década de prevenção e redução de mortes no trânsito, né, organizada pela ONU, e se nós não fizermos uma força-tarefa com o judiciário, legislativo, executivo, entidades, né, como a nossa Abramet, tem várias outras entidades que trabalham pela preservação de vidas com um grande mutirão. É o momento da gente todo mundo sentar e entender, a população não está absorvendo as mídias utilizadas, as campanhas, não pode só falar se beber não dirige, a gente tem que aprofundar nessa discussão. Meu amigo, minha amiga, por que você está bebendo e dirigindo? O que você está usando no álcool para esconder? Aí a gente vai esclarecer. Depressão, frustração, problema familiar. A gente precisa ter um cuidado, uma empatia maior. E hoje está a um passo, uma aprovação de um projeto na Câmara dos Deputados que vai já inicialmente organizar, colocando a avaliação psicológica para todos os motoristas já na renovação. Ah, mas vai encarecer. Mas esse momento, as estatísticas, as informações, as matérias e o cenário não apontam para outro caminho. Então é o momento de pararmos de precificar a vida do próximo, porque eu vou economizar na minha CNH, mas tudo bem se eu matar o outro, desde que não morra ninguém na minha casa. Então é uma transformação de todos nós. E quando afeta o bolso também, talvez as pessoas tomam mais consciência, né? Começou com aquela mudança de parar ali separado, ter que pagar os R$3.000, mas muitos conseguem recorrer, volta a fazer tudo de novo. Talvez se começar, então, com regras, com leis para afetar o bolso da pessoa, talvez tenha mais consciência, porque parece que quando afeta a vida do outro, não tem, né? Exatamente. A gente tem um grande problema hoje na maioria dos departamentos estaduais de trânsito do Brasil, que é a não continuidade das medidas administrativas para a suspensão do direito de dirigir. Então, a pessoa bebe,
mata, paga uma fiança, paga a multa e logo 3, 6 meses a CNH já está de novo de posse dela, porque o poder público não conseguiu ser eficaz no cumprimento das medidas administrativas para suspender. Então, o que a gente acha que, na verdade, além de pesar no bolso, se houvesse um ajuste imediato para que todos esses processos administrativos de motoristas flagrados dirigindo sob influência do álcool tivesse habilitação suspensa, já haveríamos uma melhora significativa. Então, são medidas que precisam de uma coordenação nacional, isso ainda não está muito claro para toda a população e principalmente para nós especialistas, com medidas que impactem verdadeiramente nessa pacificação do trânsito. Acho que essa seria a melhor palavra. A gente falando sobre a questão da saúde mental, a gente focou muito na questão do alcoolismo, mas uma das maiores causas de acidente seria a alta velocidade também, né, Alisson? E essa alta velocidade com uma pessoa que não está muito bem ali da cabeça, que precisa de uma ajuda, ela acaba ficando ainda pior, né? Daiane, a mente é a resposta para tudo isso. Vamos parar para pensar, um motociclista que aplica uma velocidade incompatível em uma motocicleta, atravessando um sinal ou uma placa pare, ele mesmo não está preocupado com a vida dele. Então, a partir do momento que o próprio condutor menospreza o risco para ele, imagina qual é o grau de comprometimento para o próximo. E essa autoconfiança, principalmente ao dirigir com uma velocidade incompatível, coloca em risco também a pessoa, porque é uma lei da física. Quanto maior a velocidade, maior vai ser o impacto. E o nosso corpo ele tem um grau de resistência. Por melhor que seja o carro, com airbag, com o uso do cinto de segurança, lesões graves são proporcionais a quanto mais acima da velocidade nós estivermos trafegando. Alisson, então, para encerrar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem nos assiste. Às vezes a pessoa está passando por algum problema, quer pegar o carro, fica muito indignado ali no volante, briga. Vamos deixar um conselho, então, para essas pessoas, para ver se a gente consegue tocar o coração de pelo menos um pouco de gente? Daiane, nós estamos com uma audiência que acredita na palavra do Senhor. Vamos pensar que a hora que a gente entra no nosso carro, o Espírito Santo ele está lá. E ele sabe, a gente sabe que o Espírito Santo ele vai embora, é igual uma pomba, que a hora que assusta vai embora. Então, se a gente abaixa o vidro para gritar, se a gente põe a mão na buzina para buzinar, se a gente xinga, se a gente faz alguma manifestação verbal, a gente está perdendo a nossa paz. Vamos fazer essa analogia também para todos os processos. Você não é juiz da vida de ninguém. Tem um carro vindo atrás, piscando o farol, não provoque, sinalize, deixe essa pessoa embora. Cuide de você e cuide do seu entorno. Nada resiste a um ambiente onde tem Deus e onde tem pessoas comprometidas com o propósito. Uma pessoa não está bem, vai lá conversar. Você está salvando a vida de uma pessoa que pode dirigir e sofrer um acidente, mas também de um marido, de uma mulher, de uma casa. A empatia e o cuidado com o próximo. E nós temos a responsabilidade de sermos nós, as pessoas que estimularão outras práticas seguras na direção. Ótimo, Alisson. Muito obrigada pela sua participação. Fica o convite para você voltar mais vezes. Combinado. Muito obrigado e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.